Estamos gravando o nosso curso de transferência de calor avançada. Hoje a gravação está começando um pouco mais tarde, porque estávamos tirando dúvidas poxa, praticamente todas as pessoas da turma tiveram dúvidas, fiquei assim feliz. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo e na aula passada nós fechamos um conjunto de equações bastante geral para a mecânica dos meios contínuos. Ou, na verdade, no fundo, sim. No fundo, para a mecânica dos meios contínuos, tá? Que envolvia o princípio da conservação da massa, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Trabalhamos sobre os termos dessas leis que contribuem para a dissipação e para a taxa de produção de entropia por um escoamento, né? E conseguimos identificar que as tensões deviatóricas estão associadas a processos irreversíveis. O trabalho das tensões deviatóricas, ou a potência das tensões deviatóricas, está associada a uma taxa de produção de entropia, né? Bem como, obviamente, as trocas de calor com diferença de temperatura, vimos isso também, e, obviamente, a geração inteira. Tá? Então, isso foi um progresso teórico muito legal. Eu acho que a gente consegue fazer uma base bem substantiva para o desenrolar do nosso curso, que agora vai sistematicamente começar a olhar para aspectos de solução de problemas, de modelagem de problemas, vou começar a desenvolver ferramentas que são típicas da transferência de calor, mas também da mecânica dos fluidos e de outras áreas, e que podem, outras áreas nas ciências mecânicas, às vezes até fora das ciências mecânicas, e ferramentas estas que podem, e na verdade são muitas vezes usadas num contexto amplo da nossa pesquisa, na proposição de teorias e de modelos, tá? Mas assim, é nessa direção que nós vamos. E muitos problemas que nós vamos resolver vão nessa direção. Então, eu vou querer, com o tempo, passar ferramentas para você escolher um modelo ou outro e, sabe, criar alguma percepção, alguma sensibilidade. E, obviamente, resolvendo com isso muitos problemas de transferência de calor, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela pode ser intitulada como a equação da condução de calor. E aqui eu estou me referindo em um sólido. Não necessariamente isso precisa ser um sólido, tá? Não necessariamente precisa ser um sólido, mas o sólido é um bom modelo para a gente imaginar. E condições de contorno. Porque essa história de ser um sólido, na verdade, não pode ter escoamento, né? Então, no sólido não tem escoamento, não é certo? Então, na nossa concepção, digamos, mais usual do sólido, né? Ele não está sofrendo taxa de deformação. Então, essa aqui vai ser a Professor, nossa... Oi, isso é um fala. F antes de condições? Não, eu gostaria de fazer um E comercial. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, sim, obrigado. Garotinho, E comercial, tá? Então, ó, onde é que nós estamos? Qual vai ser o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida vai ser o seguinte. Nós estudamos na aula passada, né, chegamos a essa conclusão, de que, em geral, para um fluido, né, sem um escoamento, em geral, para um escoamento, que a gente tem uma coisa assim, Rho é uma das possibilidades, né? CV, dt é igual a menos T dp dt AV constante vezes o div de U. Aqui estava dv minúsculo dt, né? Eu estou botando div de U aqui. Menos o div de Q, onde Q é o vetor fluxo de calor, mais o trabalho, a potência das tensões deviatóricas, né, exercidas sobre a partícula material, mais um termo de fonte, tá bom?
que acontece? Como é sólido, tá? Essa derivada aqui, eu já podia ter escrito ela assim. A derivada material, ela tem duas parcelas. É a parcela transiente mais uma parcela convectiva, que está aqui, ó. Tá? Então, agora, minha gente, se a gente não tem escoamento, tá? Se é sólido, vou anotar aqui do lado, se é sólido, isso significa que U é zero, tá? Não tem escoamento. Então, se U é zero, olha quanta gente a gente pode jogar fora, porque U é zero, tá bom? Então, na hora que você joga toda essa turma fora, a sua equação vai ficar mais simples. E eu vou precisar de uma equação constitutiva que, no caso, é a lei de Fourier. Vou deixar de azul, senão vai ficar feio. Ou seja, Q duas linhas é menos K grade de T, onde K é a condutividade térmica. Tá bom? Isso é importante, tá? Então, dessa forma, como é que é a nossa equação do calor? Na verdade, essa seria uma equação meio generalizada do calor. Eu vou tomar esse div ali em cima. Vai ficar div de K grade de T mais Q 3 pontos, tá bom? Lembrando aqui, eu acho que eu devia ter... Eu queria saber se está todo mundo confortável com a lei de Fourier, tá? Coloquei aqui, tipo, meio que assumindo que você sabe o que é isso e está tudo de bem. Beleza, Arthur, obrigado, tá? Então, olha, gente, essa aqui é uma lei. Essa aqui, sem dúvida, é uma lei para... pode ser chamada da equação do calor. Nessa equação, nada precisa ser constante. Nem o ρ, nem o C. O ρ pode variar, tá certo? Pode dar uma dilatada aqui. Pode dilatar esse ρ, tá? O K não precisa ser constante também, tá bom? Então, e aí fica esse nosso amigo Q três linhas, que é modelado, tá bom? Eu vou fazer algum caso particular, porque nos livros de matemática, a equação do calor ela é um pouco diferente. Quando você olhar lá, né? Se você digitar na internet The Heat Equation, então vai aparecer outra coisa, tá? Não aparece com essa cara. Com que cara que ela aparece? Ela, em geral, se você tiver K constante, o que é, sabe, muito frequente, tá bom? Sem geração interna, essa lei chega assim, ó. Você pode escrevê-la como sendo dt é igual a alfa vezes o Laplaciano de t, tá? Em que esse alfa vai ser o K que saiu aqui de dentro, dividido por ρc. Alfa, então, é K dividido por ρ vezes CV, tá? E no sólido, sim. Aí no sólido, sim. O sólido, como ele é pouco dilatável e ele é incompressível, esse C muitas vezes é igual ao CP ou muito, muito próximo, tá? Pode chamar tudo isso de C. No sólido. Nos líquidos também. Líquido, isso vai acontecer com bastante frequência. Essa vai ser uma hipótese aceitável, tá? O alfa é uma propriedade importante conhecida como difusividade. No caso, ela é a difusividade térmica, tá? Então, eu vou te ensinar uma coisa. Toda equação de difusão, isso aqui é uma equação de difusão. Essa equação aqui, ó, é uma equação de difusão. Toda equação de difusão que tiver desse jeito, ou seja, não tem nada multiplicando aqui o termo temporal, e tem um Laplaciano aqui, essa constante será chamada de difusividade daquela quantidade. Então, nesse caso aqui, é difusividade de temperatura.
Se você tivesse uma equação, por exemplo, para o transporte de um certo escalar, ela seria a difusividade daquele escalar. Vamos supor que fosse do hidrogênio, seria a difusividade do hidrogênio. Se for, por exemplo, a vorticidade, aparece também uma constante explicando ali que vai ser a difusividade de vorticidade. Tá? Não importa a quantidade que seja transportada, se na forma da equação do calor, o que aparecer aqui, isso vai ser chamado de difusividade. E toda difusividade tem a seguinte equação. Toda difusividade tem a seguinte equação, ou a seguinte unidade. Ela sempre segundo por metro quadrado. Não é metro quadrado por segundo. Que nem a viscosidade cinemática, né? Isso é que é o grande barato, Arthur. A difusividade de momento seria, né? De vorticidade. Ela não é uma difusividade de momento, porque o momento pode ser transmitido por diversos mecanismos. Tá? E a vorticidade, ou melhor, essa equação quando você faz a equação da vorticidade, o Ni, que é a viscosidade cinemática, aparece multiplicando o termo de difusão de vorticidade. Então, você pode falar que o Ni seria uma atividade de vorticidade. Mas você tem toda a razão. Toda vez que a gente achar uma grandeza cuja unidade é metro quadrado por segundo, pode ficar sabendo que ela vai cair numa equação, vai ter alguma equação com essa cara aqui que vai ter ela. E ela vai ser uma difusividade de alguma coisa. Massa. Fala, Matheus. A equação de difusão é sempre segundo a ordem do tempo. Equação de difusão é sempre assim, né? Equação de difusão é sempre assim. Né? Beleza. Então, essa foi a minha primeira... Então, olha... Peraí, vai primeiro o Matheus, depois o Felipe. Vai lá, Matheus. A equação de Schrödinger da mecânica quântica é uma equação de difusão. Pronto. Como é que fala? Eu não sabia, mas né? Ou seja, está falando que a equação de Schrödinger da mecânica quântica também é uma equação, também tem uma difusividade. Quem é que faz o papel da difusividade lá? De onda, né? Ai, cara, seu microfone é ruim demais. É o número de onda? Acho, né? Não, mas qual é a propriedade que faz o papel da difusividade? Ah, vai ser tipo eu não me lembro, não. Mas é porque eu não sou de quântica. O Matheus, ele é físico também. Então, ele tem essas manhas. Fala, Felipe. Professor, então não importa se é térmico, se é quântico, a difusividade ela sempre tem essa mesma unidade de medida. Sempre. Entendi. Sempre. Obrigado, professor. Sempre. Então tá. Agora, pessoal, eu quero falar um pouco o que nós temos, tá? Então, portanto, temos uma equação, tá bom? A nossa equação, são várias formas que ela aparece, né? Eu vou deixá-la por enquanto aqui desse jeito mesmo. E eu quero... Quando a gente tem uma equação diferencial, para resolver o problema, a gente precisa ainda do quê? De condições de contorno. Mas eu vou tirar esse mais aqui. O que está faltando aqui são as condições de contorno. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas possíveis condições de contorno. Tá? Eu acho que tem bem umas 4 condições de contorno que eu gostaria de citar aqui para vocês. Só que eu vou querer, em algum momento, porque toda condição de contorno ela é mais ou menos aproximada. Tá? Ela está aproximando alguma coisa. Por exemplo, uma condição de contorno típica, né? Então, quais são as condições de contorno que podem aparecer? E o mais interessante
é que se você variar as condições de contorno, a solução vai variar dramaticamente. Quer dizer, a equação governante é muito importante no problema. As condições de contorno são tão importantes quanto, porque elas vão mudar completamente a solução que você vai escolher. Na verdade, você sempre pode interpretar uma equação diferencial, tá certo? Como um gerador de base de um espaço. A equação diferencial ela gera uma base de um espaço de funções, tá certo? Isso é que uma equação diferencial faz. Ela gera uma base. Se você se lembrar das equações de segunda ordem, por exemplo, você pegar uma equação do tipo assim, y duas linha mais alfa ao quadrado y igual a zero. Essa equação aqui, qual é a solução geral dela? Você se lembra? A seno mais B cosseno. Algo assim. É desse jeito. Só que o cosseno é de alfa, tá? Isso mesmo. Pronto, tá aqui. Cara, na verdade, esta equação aqui, ó, ela informou para mim ela só informa para mim essas duas funções aqui. Ela está me dando que, no fundo, e o que é essa solução geral? É uma combinação dessas funções, uma combinação linear. Então, é como se isso aqui fosse a base e esses caras aqui fossem, né, os coeficientes lineares que geram o resto do espaço. Você sabe, essa equação aqui é a mesma coisa. Ela vai formar uma base e está cheio de você vai ter que... Nessa base, você vai encontrar a sua função, a que você quer e que, como é que fala, né, resolve o seu problema. Em função de quê? Das condições de contorno, né? Então, as condições de contorno têm muita importância na solução do seu problema. Então, o que é uma condição de contorno muito típica? E eu gostaria de dar alguns nomes aqui para essas condições de contorno. A primeira seria a condição de Dirichlet. Um nome para esse tipo de condição de contorno, que é mais fácil. A condição de Dirichlet é aquela condição assim que você conhece a temperatura em alguma parte do contorno. Eu vou chamar assim de T gama, tá? Deixa eu tentar especificar. Vamos supor que você tem lá o seu sólido. Isso aqui agora é um sólido, tá? Isso aqui é um sólido. E por algum motivo nós vamos falar mais sobre isso, em alguma região, alguma superfície desse sólido aqui, ó, você conhece a temperatura, sei lá, alguém te falou, você tem algum meio de dizer que essa temperatura aqui, T gama, é igual a zero gama, porque a gente usa muito gama para interface, né? Então, isso aqui é uma condição de contorno, você conhece o valor da função, tá? Então, esse é um tipo de condição de contorno, tá bom? Importante, né? Qual outro tipo de condição de contorno muito importante na, na transferência de calor? Condição de contorno de Neumann. De Neumann, nesse caso aqui, a mais importante, a gente poderia ter essas condições, tá? Elas têm a ver com o gradiente. Isso aqui seria se você conhece o fluxo de calor. Se você conhece o fluxo de calor conhecido. Sabe, o caso mais típico de fluxo de calor conhecido é fluxo de calor zero, que é a condição de contorno adiabática, tá? Então, neste caso aqui, ó, o que é a condição de Neumann? A condição de Neumann, se você tem lá o seu sólido, e aí tem uma região aqui nessa fronteira do sólido, em que por algum motivo você conhece, você tem condições de dizer quem é o fluxo de calor ali naquela região. Vou chamar isso aqui de Q gama, conhecido, tá? É fornecido para você. Então, nesse caso, o que você sabe, pelo menos nessa região verde? Você sabe que nessa região verde,
O calor que vai atravessar a fronteira sólida, e se ele vem da parte sólida, tá certo? Ele vem por condução, igual que aquele nosso Q lá que a gente deduziu. Então ele vem assim, ele é o menos K grade de T, isso aqui avaliado aonde? Em qualquer X no gama, né? Nesse gama aqui onde está, isso aqui tem que ser igual ao fluxo de calor que por algum motivo você conhece. Quando a fronteira é adiabática, tá? Então seria assim, isso aqui que é um caso fronteira adiabática. Nas fronteiras adiabáticas, você sabe que esse fluxo de calor aí é zero, ou nos casos reais, assim, praticamente zero, né? E isso aqui vai te levar numa condição de Neumann homogênea. Ou seja, você conhece a derivada. Você conhece a derivada. Tudo bem? Moleza, né? Tudo bem, professor? Ótimo. Então, conhece a derivada. Aqui você também conhecia a derivada, né? A única diferença é que a derivada aqui era menos Q duas linhas em gama dividido pela condutividade, tá? O que eu ia ter falado mesmo? Ah, tem um caso muito interessante de fronteira adiabática que eu vou chamar aqui. Isso é um caso de fronteira adiabática também, tá? Só que ela às vezes a gente não interpreta isso como sendo uma fronteira diabática. É quando você tiver uma condição de contorno de simetria. Professor, no caso ali, o gradiente de T na direção da normal da interface, né? Não sei se faltou dizer isso. Oi? Não, o gradiente T é na direção do gradiente T. Quando eu falo gradiente T, Não, já está mas ele dada é a igual a direção. zero, mas ele é igual a zero na direção normal, né? Se fosse na tangencial, não necessariamente. Rapaz, aqui, né, que você está falando, né? Você Isso. tem toda a razão. Como é que fala? O que o Arthur falou aqui, minha gente, é porque no fundo aqui, Arthur, eu acabei botando esse Q igual a zero aqui nessa parte vetorial, né? Mas você tem Foi como razão. vetor novo, né? Mas isso não é bom, não. Eu prefiro isso que você falou. Eu prefiro isso que você falou. Tá? O que é o ideal de uma fronteira adiabática? Muito bem, claro. Né? É que não cruza calor no senso termodinâmico. Então, se você tiver o que acontece aqui é que você pode ter gradiente de temperatura que tem componente tanto na direção normal como na direção tangencial. Então, no fundo, se você pegar o vetor normal aqui, essa condição de contorno adiabática de Neumann, ela é assim, você tem que pegar o gradiente de temperatura na direção normal é igual a zero, e esse zero você não tem que grifar, porque ele não é vetor, né? Então, esse sim, porque isso aqui é calor que cruza a fronteira. Isso aqui é calor que cruza a fronteira. No fundo, você pode fazer a mesma coisa aqui, né? Porque o único calor que interessa é o que está atravessando a fronteira. Então, você poderia dizer assim, que menos K grade T dot N igual a Q duas linhas gama dot N. Também serve, tá? Muito bem, Arthur, valeu. Ficou dúvida nisso, pessoal? Ficou bem melhor assim. É porque eu estou fazendo aqui de forma mais geral, né? Mas na maior parte das vezes isso vai ser bem claro, né? Você vai ter uma superfície que você vai conhecer bem, sei lá, um box, uma esfera, né? Uma coisa. Ó, então vamos voltar aqui. O que seria uma condição de contorno de simetria? Então aqui eu vou dar um exemplo, porque para mim é mais fácil nesse caso dar um exemplo. Se você pegasse um cilindro perfeitinho, tá? Ou pegar um cilindro perfeitinho, então imagina que aqui é o eixo desse cilindro, sim? Tá bom? E essa aqui é a coordenada radial. Ele estava todo numa temperatura homogênea, vamos supor que ele tivesse uma temperatura inteirinha TI, e em determinado momento, ele, em volta dele tem um fluido que está na temperatura T infinito. Em todo lugar, em volta dele. Tá? Em todo lugar. O que a gente espera?
a gente espera que este problema desenvolva uma simetria radial. Ou seja, o que a gente, na verdade, espera é que, se você pegar aqui o perfil de temperatura, vamos supor que a temperatura dele fosse maior que a temperatura do infinito, então esse cara ia fazer uma coisa assim, ó, né? Ele ia ser mais quente no centro e ia esfriando à medida que você chegasse perto da periferia. Isso que seria como se fosse o gráfico da temperatura, assim, T. Hã? Opa, tá aí. Tá bom? Ora, olha que interessante, né? Como isso equivale para, na verdade, em qualquer seção que você tomar desse cilindro, você já sabe quanto que é o gradiente no meio. O gradiente na posição R é nulo. Então, na verdade, quando você, porque ele é plano, né? O perfil de temperaturas ali é plano, né? Então você sabe que aqui nessa região, o grade de T ele é nulo. Na verdade, aqui para ser bem assim, para a gente não correr risco, tá? Aqui o que a gente sabe, porque como é a temperatura que só depende de R, você sabe que dr, que é a derivada, que seria o gradiente, né? Só que aqui ele é um D, esse dr é zero. Aqui eu não fiz um isolamento, mas eu sei que não pode ter calor atravessando a linha central do cilindro, né? O calor não sai dali. Não, quer dizer, porque não na direção radial, né? Isso pode ser. Porque, no fundo, aquela região tem que ter derivada nula, por causa de uma questão de simetria, tá? É uma condição de Neumann homogênea também. Dúvidas? Olha, essa aqui é uma condição de contorno fácil de identificar. Fácil. Essas duas condições de contorno aqui, essa aqui de isolamento, ela é relativamente fácil de identificar. Por quê? Porque o isolamento quase sempre é uma coisa que você faz artificialmente, tá? Então, você fala, vou isolar isso aqui, vou botar uma superfície de Dewar, vou colocar um isolante térmico, vou fazer alguma coisa para isolar. Então, em geral, as condições de contorno de fluxo de calor, aí até com fluxo de calor, né? Muitas vezes você bota um aquecedor elétrico, um dos lados você deixa em contato com o meio para o qual você quer transferir calor e o outro lado você isola, né? Isso é muito comum, por exemplo, em indústria alimentícia, máquina de assar bolo industrial, ela é assim, né? Ela é um radiador, ela tem um radiador que vai irradiar a massa de bolo ali, a parte de cima dela é isolada para não o calor ir todo para baixo, sabe? É um negócio assim meio feitio. Então, é uma coisa artificial, você conhece, né? Por incrível que pareça, é difícil a gente saber, assim, apesar de ser muito comum a gente falar, vamos supor que eu conheço a temperatura que é 30. Mas você pode medir a temperatura, às vezes, e descobrir qual é o valor dela, claro, né, se você tiver como medir. Mas você, de antemão, conseguir designar um valor de temperatura, por exemplo, vamos supor que eu estou resolvendo o problema de transferência de calor nas paredes da minha xícara. Enchi a minha xícara de café e eu estou resolvendo o problema de transferência de calor às paredes da minha xícara. Aí vem a pergunta, será que eu posso considerar que a parede interna está na temperatura do café? Será que eu posso considerar que a parede externa está na temperatura do ambiente? Ou melhor, a pergunta de forma bem feita é em que condições eu posso considerar que a temperatura da superfície está igual à temperatura daquele fluido, daquele líquido que está em contato com aquela superfície? Então, essa é uma pergunta importante que não é tão elementar assim de resolver, tá? Então, já eu vou refazer essa pergunta, eu vou continuar listando condições de contorno. Bom, tem uma condição de contorno, né, gente, que eu vou botar aqui um 4, mas que devia ser a 1. Essa aqui é a condição de contorno mais importante de todas, a transferência de calor, é o gabarito, tá? Porque esta condição de contorno, ela é a condição que, digamos assim, ela é a expressão da primeira lei da termodinâmica para uma superfície, tá bom? Então, deixa que vai ser a condição que chama aqui de equilíbrio térmico na superfície. Tá bom? Então, presta atenção aqui. Olha só, vamos supor que você tem aqui
um sólido, sei lá, vou pegar só um pedaço dele aqui, tá? Esse aqui é o sólido. E desse lado aqui, você tem um certo um meio fluido aqui. Você tem, eu vou botar assim, então, você tem esse sólido aqui, e aqui você tem um meio, tem ar, que tem na T infinito, tá certo? Esse ar aqui, esse nosso curso de transferência de calor avançada, assim, de certa maneira, eu pressuponho que você já tem alguma formação em transferência de calor, tá? Se por acaso o que eu escrevi agora você não tiver familiarizado, eu vou pedir para você levantar a mão. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar aqui. Nesse ambiente aqui, eu vou considerar que tem convecção acontecendo. Levanta a mão quem entendeu o que eu falei. Ramiro e Eduarda. E quem mais aqui? Jackson. Jackson parece que entendeu. Ramiro. Pedro também. Matheus obviamente entendeu. Matheus, fala comigo. Vou supor que sim. É. Ramiro, você está na linha? Nenhuma. Quando eu falei que tem convecção acontecendo aqui, você entende isso? Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Então tá. Isso é importante a gente saber. Na transferência de calor, nós temos três mecanismos básicos. Um que é o de condução. Isso aqui é a condução, segue a lei de Fourier. Tá? Então, isso aqui é a condução. A gente usa dentro dos sólidos e tal. Condução, o processo é interno, na matéria. Difusão na escala molecular, difusão de energia na escala molecular. Tá? O outro processo que a gente tem chama convecção. A convecção, ela é um processo de transferência de calor reservado, só acontece entre uma superfície sólida, você tem que ter uma superfície, e um escoamento. Então, vamos supor que você tem uma superfície, que uma mesa, uma parede, alguma coisa que está numa certa temperatura, tá? A temperatura da superfície, bem aqui em cima, eu vou chamar de TW, T-wall da parede. E longe dessa superfície, você tem uma temperatura o escoamento está acontecendo ali com temperatura T infinito. Ele tem uma temperatura. E além disso, ele tem uma velocidade, ele pode ser laminar ou turbulento, eu vou chamar isso aqui do regime, tá? Ele tem as características dele, tá bom? Tem a transferência de calor entre essa superfície e o escoamento, que é T infinito, ela é dada pela lei de Newton do resfriamento. Ela vai falar que isso aqui é um certo H, onde H é um coeficiente de transferência de calor, que multiplica TW menos T infinito. Então, isso aqui chama lei de Newton. Lembrou agora, cara? Da convecção. Lembrei, eu só estava na dúvida mesmo se era isso. É preferi. isso. Porque o meu TCC foi isso. Pronto, tá aqui. Tá? Então, olha só. E lembrando, olha que detalhe curioso, né? Este calor aqui refere-se apenas, obviamente, à parcela que cruza essa superfície. Então, Arthur, ele está na direção normal, né? Isso aqui pode ser interpretado como nosso Q.N, né? Tudo bem? Mas, então, o que é o equilíbrio térmico da superfície? Quer dizer o seguinte, que o calor que está chegando na interface aqui, ó, vamos pegar aqui uma coisa aqui na direção normal, que é o normal, tá? Então, o calor que está chegando por dentro do sólido na forma de condução, tá? Então, ele vem aqui, né, nessa forma de condução,
o fluxo de calor vem lá condutivo, vai passar, então isso aqui já vai ser o Q dot N, tá? Então isso aqui vai ser o Q dot N, e ele tem que ser avaliado aonde? Na interface, na superfície, tá? Esse cara aqui, ele tem que ser igualzinho ao calor que sai por convecção. Na verdade, era isso que eu não queria ter falado, que ele tem que ser igual. Né? Eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou imaginar que a interface, que essa linha aqui, ela é grande, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, ó, como se ela fosse bem grossa assim. Eu vou deixar assim coisado, tá? Desse lado aqui, tá vindo um calor. Tá? Que eu vou chamar assim, Q dot N já para ser o normal dela. Tá vendo esse calor aí? Tá bom? Eu vou te falar que desse outro lado aqui, tá saindo outro calor. Aqui vai ser o Q de convecção, Q conv. Tá bom? Tá saindo esse Q conv aqui, que ele já é a componente normal. Tá? Vou te falar também que não tem trabalho nenhum sendo feito nessa parte da superfície. Né? O que seria a primeira lei da termodinâmica? O que diz para nós a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que a taxa de variação da energia interna dessa superfície, a temperatura dela. Ah, mas aqui eu vou escrever ela assim, não esse exemplo. Eu vou pegar ela finita, grande, tá? Estou considerando tudo. Então seria a taxa da variação da energia interna total tem que ser igual a quem? É o calor líquido trocado pelo sistema, né? Mais o trabalho realizado sobre o sistema. Para ser assim, tem que ser o trabalho realizado sobre esse sistema. Tá? Aí tem uma coisa interessante, mas a superfície, ela é uma porção imaginária do sólido, limítrofe. Ela não tem massa. Então é parecido com aquela história lá do teorema de Cauchy. É como se você estivesse fazendo um limite para sumir a massa dela, tá certo? Aí na hora que essa massa some, não tem energia interna. Ela não tem energia interna para variar, né? É porque ela não tem massa, né? Então a superfície não tem massa. E como não tem trabalho sendo feito sobre ela, a conclusão é que o calor líquido é zero. Se o calor líquido é zero, significa que o Q que entra, que no caso o Q que entra vai ser aquele Q 2 pontos N, tem que ser igual ao Q conv. Ou, trocando em miúdos, né, deixando assim bem claro, assim, quem é isso aqui? É menos K grade de T dot N, que é a condução, tem que ser igual à convecção. H. TW, quem é TW? É a temperatura medida em algum X da interface, né, dividido pelo menos o T infinito, né? Muitas vezes a gente simplesmente escreve isso aqui assim, né? A gente fala que isso aqui é o TW, tá? Eu mesmo, particularmente, gosto muito de escrever TW, onde o TW é a temperatura na interface, tá? TW na interface. Então, isso aqui, ó, é a nossa lei. Tudo bem? Isso aqui é a nossa lei, é a nossa condição de contorno, tá? Essa seria uma condição de contorno de equilíbrio térmico na superfície. Quando você tem uma condição de contorno em que a derivada da função é proporcional ao valor da função, aqui ela é afim apenas, ela não é proporcional porque tem esse menos aqui, tá? Mas se a gente fizesse uma transformação, supondo que t infinito fosse constante, eu poderia escrever grade de t menos t infinito igual a h vezes t menos t infinito. Então, ficaria linear em t menos t infinito, né? Ou seja, proporcional em t menos t infinito. O que eu quero dizer é que quando você tem um tipo de condição de contorno que é assim, ó, vou dar o exemplo, tá? Isso aqui seria uma... Eu vou escrever o nome, depois dou o exemplo típico. Isso aqui é uma condição de Robin.
A condição típica de Robin, ela é assim, né? Você dá a derivada e ela é tipo uma constante vezes o valor da função. Isso aqui é uma condição de Robin, tá? Então, é a típica. É parecido, isso aqui é tipo uma condição de Robin, tá bom? Olha, além da convecção, você pode ter trocas de calor por radiação, tá? Na condição de contorno. Muito embora eu não vá dar atenção demais, ou muita, eu não vá dar atenção à radiação, praticamente aos métodos de cálculo de calor por radiação, tá? Eu preciso falar uma ou outra coisa aqui sobre radiação. Então, na verdade, aqui é a condição de contorno número qual já? Na prática, a radiação não ia mudar, né? Só ia mudar a interpretação do H. Essa condição é válida se houvesse radiação. Só que É com uma diferençazinha. Exato. O Matheus está certo. É que aí não sei, o QConv não ia ser essa lei. A gente pode até fazer uma gambiarra para ela ficar parecida e ter um H. Eu vou falar disso. Você está certo. Eu sei o que você está pensando, Matheus. Mas aqui eu vou botar ela em geral, tá? Olha, o que acontece com as condições de contorno e radiação? Eu acho que eu estou na condição de contorno número 5 já. Tá? Alguém me corrija se não for. Isso mesmo, Tá? professor. Obrigado. Condição de contorno e radiação. Tá? Então, aqui tem uma coisa importante aqui que a gente precisa ver, que é o seguinte: se em casos particulares da física, porém bastante frequentes na vida cotidiana, tá? As superfícies que, se você tem uma superfície aqui assim, que eu vou chamar isso aqui de superfície 1, tá? O fato dela ter temperatura maior do que zero, zero absoluto, eu quero dizer, significa que ela está emitindo radiação térmica, tá? Ela emite radiação térmica. Então, você pode dizer que está saindo radiação térmica dessa superfície. A radiação é um fenômeno super complicado. Ela pode ser, ela é emitida em todas as direções, inclusive praticamente na tangente da superfície, tá? Ou seja, se você tem uma superfície assim, esse ponto emite nessa direção, emite nessa, emite nessa, emite nessa, tá? O que acontece muitas vezes é que, na verdade, à medida que você vai chegando muito perto da direção tangente, ela vai emitindo um pouco menos a intensidade de radiação, tá? A intensidade que é emitida. Eu não vou entrar muito na parte técnica do que é essa intensidade de radiação, tá? Mas a intensidade de radiação tem a ver com a densidade energética que está saindo daquele ponto e atravessando uma certa seção sólida, assim, um ângulo sólido aqui. Na verdade, rigorosamente falando, a intensidade de radiação é a taxa de emissão de radiação por uma superfície por unidade de área por unidade de ângulo sólido. Então, mas o que importa é que muitas superfícies podem ser bem aproximadas por superfícies chamadas difusas. O que são superfícies difusas? São superfícies que têm a mesma intensidade em todas as direções. Então, elas emitem na mesma intensidade em todas as direções. Tá? Mais do que isso, então, no caso dessas superfícies difusas, né, existem outras idealizações típicas da transferência de calor. Na verdade, isso aqui é até legal, tem a ver até com a formação da física moderna, tem um monte de coisa bacana aqui, que é o problema da emissão da radiação por corpo negro, né? Mas o que foi? Se você pegar uma mesma superfície, duas superfícies, perdão, na mesma temperatura, elas não necessariamente vão emitir a mesma intensidade de radiação. E, com o tempo, a pergunta que apareceu é qual era a máxima intensidade de radiação que pode ser emitida por uma superfície. E aí tem toda uma discussão de como que se faz isso. Teve gente que fez experimentalmente, teve gente que fez usando a termodinâmica clássica e acertou na média.
mas errava no particular. O Planck calculou isso para um caso muito mais geral e resolveu um problema típico, clássico né, do problema dessa descrição aqui. É um problema famoso, chamava catástrofe do ultravioleta, porque a teoria clássica mandava muito mal, ela explodia quando você tentava prever o que estava acontecendo com a radiação no espectro do ultravioleta. Mas na média ela ia muito bem. Depois teve gente que, quer dizer, isso aqui está bem conhecido, que a máxima quantidade de radiação que pode sair de uma superfície é conhecida como poder emissivo do corpo negro. E o poder emissivo do corpo negro vai ser uma constante universal, chamada constante Stefan-Boltzmann, vezes a temperatura daquela superfície, a quarta potência. Tá? Em geral, as superfícies não são corpos negros, e elas então só emitem. E isso aqui tem unidade de quê? Isso aqui está com unidade de watt por metro quadrado. Esta constante aqui, que é 5,67 vezes 10 a menos 8, watt por metro. Watt por metro quadrado vezes T vezes Kelvin a quarta, é isso mesmo. Tá? É esse aqui. Né? É a constante Stefan-Boltzmann. O que acontece? Na verdade, uma superfície difusa e mais convencional, que é chamada, não é difusão, não é difusa, e cinzenta, porque ela não é negra, nesse sentido que usa esse termo, tá? Ela não vai emitir o poder, ela não vai emitir do mesmo jeito que um corpo negro. Ela só vai emitir a radiação que ela emite, e aqui eu estou falando a radiação emitida por ela, tá? Ela é igual a uma fração do corpo negro. Então, na verdade, você emite ela assim. E o que é essa quantidade aqui? Ó? É a fração que representa a taxa de radiação emitida por uma determinada superfície em relação ao corpo negro emitindo na mesma temperatura que ela. O nome dessa coisinha aqui é a emissividade. Aqui é a emissividade. Tá? Então, ela depende de muitas coisas, incluindo da própria temperatura, tá? É uma coisa complicada. Isso aqui, o que é? É o tanto que sai de uma certa superfície. Tá? Se você tem duas superfícies trocando calor, então aquela lá é a superfície 1 e essa aqui é a superfície 2. Pessoal, se tiver dúvida, me interrompe imediatamente. Uma pergunta muito importante, tá certo? É qual que é, por exemplo, se eu estou lá na superfície 1, o que está acontecendo? Ela está jogando calor fora, mas ela também está recebendo calor, tá? Ela está jogando calor fora e ela também está recebendo calor. No caso, ela está jogando calor para todas as direções, para muitas direções. Parte do calor que ela joga está chegando em 2. E parte do calor de 2 chega em 1, tá? Então, esse negócio aqui que está rolando aqui. O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, se a gente quiser saber qual é o calor líquido, o calor líquido que está deixando a superfície 1, tá certo? Isso aqui seria basicamente o seguinte, ó, que na verdade é o calor líquido trocado entre a superfície 1 e a superfície 2, tá? Que seria entre 1 e 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que pegar todo o calor que deixa 1 e chega em 2 e subtrair do calor que sai de 2 e chega em 1. Tá bom? Tem que fazer isso aqui. Tá? E esse negócio, cara, a gente faz assim. O calor que deixa em 1 e chega em 2 é uma fração do calor de 1. O calor que sai de 1 e chega em 2 é só uma fração do calor que sai de 1. Então, a gente escreve essa
fração do calor que sai de 1 e chega em 2, que multiplica todo o calor que sai de 1, beleza? Menos a fração do calor que sai de 2 e chega em 1, vezes todo o calor que sai de 2. Você entendeu a manha? A manha é você medir essas frações aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui é a fração do calor. No caso da potência, né? Eu vou chamar de radiação, entendendo a potência. No final, eu vou chegar numa lei bem conhecida, só quero mostrar todo o caminho, tá? A fração da radiação, que deixa 1 e chega em 2. E essa aqui é a outra, é a vice-versa. Então, eu vou apagar esse parênteses para você saber que esse parênteses é esse aqui. Ó. Tudo bem? Ótimo. E cada um desses, e esses calor, esse calor aqui, ó, esse calor aqui, vamos imaginar por um instante, tá bom? Que esses dois camaradas aí fossem corpos negros, tá? Que eles fossem corpos negros. Aí, neste caso, se for corpo negro, eu vou botar aqui black body. Se fosse corpo negro, seria 1, 2, que multiplica quem? Sigma. Aí vai vir a área de 1, que multiplica o poder emissivo de corpo negro de 1. Por que eu tive que multiplicar pela área de 1? Porque a lei de Stefman-Boltzmann é por unidade de área. Isso aqui tudo menos F21 sigma A2 é B2. Tá? Então, aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante que aqui eu não vou demonstrar. O nome dessa quantidade aqui, ó, do F e J, isso aqui tem um nome, chama fator de forma. Professor, Oi? o sigma não fica dentro do poder emissivo? Que aí você colocou para fora, mas você colocou depois o poder emissivo de corpo negro? Toda razão. Na verdade, aqui eu já estava escrevendo, o que eu queria escrever aqui era sigma T1/4 já. Isso. Tá? Eu acho que é melhor escrever assim. Obrigado, Juan. Eu vou manter o sigma e vou botar os T's a 4. Mandou bem. Porque o poder emissivo já tem o sigma, lógico, tá? Mas foi bom ter colocado poder emissivo, porque aí você vê a necessidade de eu colocar a área. Porque, né? Então, isso aqui é T1/4. Isso aqui é T2/4. Tá? Então, voltando aqui. O F1, FIJ é o fator de forma, que é justamente a fração do calor que sai de I e chega em J, onde I e J são duas superfícies quaisquer. Tem um teorema, uma coisa matemática que a gente faz a conta. Eu faço essa conta no meu curso de graduação para a galera dar uma olhada. Se alguém tiver interesse, eu posso passar esse material, a gente pode fazer juntos, mas como não está muito no meu foco aqui, que diz que se você tem AI, F e J, isso aqui é igual a AJ, FJI. Isso que chama o teorema da reciprocidade do fator de forma. Reciprocidade do fator de forma. Tá? Então, quando você olhar aqui, você tem F12A1, F21A2, quer dizer, isso aqui, como eles são iguais por causa desse teorema, você pode escrever isso aqui como sendo F12A1 sigma, que multiplica T1/4 menos T2/4. Tá? Estou imaginando que isso aqui está acontecendo como um black body. E aí, então, mas de todo jeito eu tenho que conseguir calcular isso aqui. De todo jeito eu tenho que conseguir calcular. Isso aqui é um fator geométrico, isso depende da geometria. Tá? Isso aqui depende da geometria do problema. Em algumas geometrias muito simplificadas é fácil calcular. É fácil calcular. Imagina que você tem uma certa superfície, um certo sólido, e ele está trocando calor por radiação, estou pensando só radiação, com o ambiente externo. Tá? Aí o ambiente externo é como se fosse toda a vizinhança.
Tá? Então, é muito fácil. Se esse sólido é o 1 e o ambiente externo é o 2, nesse caso em particular, a fração do calor que sai de 1 e chega em 2 é 1. Porque o sólido 2 é tão grande, tá certo? Que ele envolve, na verdade, ele envolve completamente o sólido 1, então não tem jeito, né? O calor, todo calor que sai de 1 vai para 2, chega em 2. Então, o fator de forma ele é 1. Tá? E mais do que isso, como esse sólido, ser sólido, não, como o meio ambiente ele é muito grande, a área do ambiente é muito grande, tem como a gente argumentar que a resistência térmica dele à emissão por radiação é muito pequena, ele tem um excesso de área muito grande, tem área sobrando. Ele pode não ser um corpo negro quando você olha, aquela superfície pode ser cinzenta, a superfície do ambiente, aquela parede ali, ela pode parecer cinzenta, mas tem uma área tão grande que ela consegue emitir toda a radiação que um corpo negro emitiria naquela mesma temperatura. Tá? Então, no fundo, o que está acontecendo aqui é que quando você pegar essa conta lá de cima e trouxer para cá, você vai acabar descobrindo que esse calor líquido trocado de 1 para 2, onde 2 é o ambiente, é igual a A1 sigma T1 à quarta menos T2 à quarta. Mesmo aqui, aqui esse cara tem que ser um corpo negro para ser desse jeito. Se este corpo não for corpo negro e tiver emissividade epsilon, essa emissividade vem para cá também. Esse ponto não é tão fácil de justificar sem fazer todas as contas, tá? Porque, no fundo, se o meio 2 tivesse também um epsilon característico dele, este epsilon ia aparecer aqui, ó. Tá? De algum jeito, vamos dizer assim. E aí, essa conta que a gente faz aqui teria que envolver a área. Tá? Como nós somos poucos, quem fez transferência de calor comigo talvez pudesse me ajudar. Eu vou só tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar fazer uma coisa, pode ser que eu me dê mal. Tá? Mas você vai me dar essa licença. Eu vou colocar aqui um epsilon 1 aqui. Ctrl Z, eu já sei o que eu vou fazer. A galera que fica mais ligada aí, não me deixa errar. Então, esse aqui foi para corpo negro. Eu acho que até esse ponto aqui está fácil, né? Porque é só uma questão de a fração que sai de um chega no outro, menos a fração do outro que chega no 1, não é isso? Se não fosse um corpo negro, se fosse cinzento, ai, meu Deus, isso aqui pode dar uma zebra. Se fosse cinzento, como é que seria aquela conta lá? O Q líquido trocado entre 1 e 2, tá? Seria quem? Seria a fração que sai de 1 e chega em 2. Aí teria aqui um epsilon 1. Teria um A1 que eu vou botar de propósito aqui do lado, para já ficar fácil. E aí aqui sigma T1 à quarta. Isso aqui menos A2, F21, que multiplica epsilon 2 vezes T2 à quarta. Tá bom? Sou o sigma. E o sigma. Deixa eu pensar numa coisa se isso faz sentido, gente. Não, nem adianta. Eu nem vou continuar. Sabe por que eu não vou continuar? Porque isso vai dar errado. Vai dar errado porque, no fundo, quando o corpo é cinzento, eu tenho que considerar o calor que é refletido pela superfície. Por isso que o bicho pega. Aí eu tenho que usar uma quantidade chamada radiosidade. Nem adianta, tá? Então, você vai basicamente acreditar em mim. Né? Se é que você já não estudou isso em transferência de calor. No fundo, eu esperava que você já tivesse estudado, tá? Que aqui basta o epsilon 1. Essa demonstração ia demorar um pouco mais, ia demorar uma aula. Eu ia ter que ensinar radiosidade para vocês, tá? Então, esse aqui é só o epsilon da superfície 1.
Desde que, quando que você poderá usar esse epsilon? Isso pelo menos eu vou te falar. Você pode usar isso aqui se a área do ambiente, a área da superfície 2, for muitas vezes maior do que a área da superfície 1. Só pode usar essa lei do jeito que ela está aqui nesse caso. Então, mas na verdade ela é muito útil para quando você está trocando calor com o ambiente, né? Então, quando você estiver trocando calor com o ambiente, por radiação, né? Trocas de calor por radiação. Com o ambiente, elas podem ser, como é que fala, de forma bastante acurada, elas podem ser modeladas da seguinte maneira. Você tem lá a sua superfície sólida, né? Aqui fora, eu vou representar o ambiente com uma outra, isso aqui seriam as superfícies circundantes, mas isso envolve, por exemplo, a abóbada celeste, as paredes que estão do lado, as árvores, qualquer coisa. É a temperatura média radiante que está ali em cima, tá? Em geral, essas superfícies estão na mesma temperatura que o ambiente, que o ar ambiente. Então, a gente vai, por simplicidade por enquanto, colocar aqui isso que está T infinito. Esse cara aqui tem emissividade epsilon. Então, como é que seria a lei de troca de calor por radiação aqui? Seria o seguinte, Q, duas linhas, dot N, que é o que chega lá de dentro por condução. Aí tem aquele balanço de energia, lembre-se, tá? Esse cara aqui vai ser igual a quem? A epsilon, sigma, e aí multiplica T, W, a quarta, menos T infinito a quarta. Tá? E trocando em miúdos, você ainda pode dizer que isso aqui é menos K grade de T dot N igual a epsilon sigma TW a quarta menos T infinito a quarta. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma condição muito parecida com essa outra de convecção, só que ela envolve essa história que eu quis contar para você de radiação, lembrando aqui alguns conceitos e tal, mas assumindo que você já estudou isso, tá bom? Ela é bem parecida com essa. É uma condição de equilíbrio térmico na superfície, que seria um equilíbrio térmico agora com radiação, considerando a lei de Stefan-Boltzmann, desse jeito aí, ó. Tá? Aqui, note bem, eu escrevi sem a área porque está por unidade de área, tá? Que está por unidade de área, tá bom? Olha, eu vou te mostrar uma coisa aqui, uma observação. Muitas vezes, principalmente quando a temperatura da superfície é constante, não varia com o tempo, tá bom? Você pode fazer o seguinte, você pode escrever aquilo ali como sendo assim, grade T, dot N é igual a epsilon sigma. Aí eu vou usar uma coisa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que TW ao quadrado mais T infinito ao quadrado, vezes TW ao quadrado menos T infinito ao quadrado. Só que esse TW ao quadrado menos T infinito ao quadrado é fatora de novo, é TW mais T infinito, que multiplica TW menos T infinito. Tá vendo? Por que eu fiz uma coisa dessas? Porque, no fundo, se você pegar, você pode pegar todo esse camarada aqui, ó, e chamar isso de H. Vai falar, não, isso aqui vai ser um H. Isso aqui vai ser um H de radiação. Isso aqui é um H de radiação. E aí, quando você olhar para esse H de radiação, observa bem que ele é uma função da temperatura TW. Se a temperatura TW fizer parte do seu problema, ou seja, se ela não estiver prescrita, se você não conhecer, esse aqui vai ser uma coisa não linear, ela vai ser uma solução iterativa, ela vai ser, num caso, uma coisa complicada, né? Mas você pode fazer isso aqui, tá bom? E daí você vai falar que esse menos K grade de T dot N, ele é igual a um H rad, que multiplica TW menos T infinito. Agora, suponha por um instante que os dois fenômenos estejam acontecendo simultaneamente. Ou seja, você tem um meio a T infinito, sujeito a um coeficiente de filme H,
tá bom? Mas ele tem uma superfície epsilon, de emissividade epsilon, e está trocando por radiação com esse meio também. Nessa situação aqui, o que ia acontecer é que o calor que chega na superfície, ele sai por radiação e por convecção. Então, eu vou botar a primeira parcela de convecção e agora eu vou somar a parcela de radiação escrita daquele jeito lá. E aí, o que acontece? Que você bota esses dois Hs aí, ó, e ele pode ser escrito assim. Eu estou cansado. Um H combinado, TW menos T infinito, em que esse H combinado é a soma do H convectivo mais do H de radiação, tá? Essa é uma forma de a gente fazer. Muitas vezes os problemas conseguem aproximar o H combinado, tá? Tem maneiras da gente fazer boas aproximações para o H combinado, sim. Talvez eu até fale disso em algum momento, tá bom? Mas o que eu estou querendo te dizer é que, em alguns casos, você pode embutir a condição de radiação dentro desse problema, dentro do H, né? E, às vezes, até isso vai aparecer, né? Que você está trabalhando ali com um H combinado. Outras vezes, você vai ter que lidar com uma condição de contorno não linear. E, nesses casos, é muito provável, ou o mais provável é que você tenha que resolver o problema usando métodos numéricos. Isso é dose, isso é pesado, tá? Beleza. Último, condição de contorno. Dúvidas? Tem dúvidas aí? Agora, Diego, tudo bom? Fala, Diego. Então, eu entendi que também passa por uma questão de modelagem, né? As considerações para o problema, se, por exemplo, for possível negligenciar o calor trocado por radiação, considerando que ele é pouco, pode adotar um H. Estou falando de um problema prático, né? Um engenheiro que está lá tentando resolver o problema de transferência de calor. Ele não precisaria se preocupar, embora seja muito importante entender o que acontece, né, no fenômeno de transferência de calor. Mas eu achei muito interessante, porque quando a gente muitas vezes vai resolver um problema de um livro, fala, adota esse H, considera a temperatura do ambiente assim e a temperatura da superfície, e a gente faz o cálculo, sai do outro lado, mas não faz uma ideia, né, de fenômenos que eu entendi. Você está trabalhando fenômenos que estão sendo modelados para que nós possamos entender que dentro dessa transferência de calor existem muito mais questões a serem exploradas do que simplesmente falar, não, existe um H, você usa, calcula e faz o seu projeto e recebe o dinheiro, né? Não, isso é, na verdade, eu vou te falar, porque às vezes a gente erra muito no H. Os materiais pedagógicos, os livros pedagógicos, ele tem uma preocupação muito grande com a metodologia. Então, ele quer te ensinar um método. Então, no método, ele fala, olha, aqui é o que eu vou fazer. O seu problema não é calcular o H e nem é de radiação, né? O seu problema é só calcular aprender a usar essas leis. Só que eles não tratam muito, com muita frequência, essa condição que é muito importante, que é você saber quando um é importante e outro não. Eu pretendo resolver com vocês um problema. Na verdade, depois da aula de hoje, a gente vai explorar um problema em que eu vou saber dizer se a condição de contorno pode ser de temperatura constante, eu posso simplesmente esquecer os Hs que estão lá fora. Ou se a condição de contorno ela depende mais do H de convecção ou do H de radiação. E como que as coisas são que ferramentas eu posso usar para trabalhar com esse problema, tá? Para tomar decisões sábias e principalmente que sejam significativas do ponto de vista das quantidades. Ou seja, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Boa parte do nosso metabolismo ele é gasto para manter o nosso corpo aquecido. Então, num dia mais frio, vamos supor, hoje deve estar uns 20 graus aqui dentro da minha casa.
né? Sei lá, deve ser. E a superfície do meu corpo está a 35 graus ou 36 graus, uma coisa assim. Ela é um pouco, a superfície do nosso corpo, em geral, está numa temperatura mais baixa do que a temperatura do meio do corpo da gente, porque a gente está trocando calor, a gente está mandando calor para fora, então tem que ter esse gradiente de temperatura, tá? Então, se você considerar que o que está acontecendo nas suas vizinhanças é só convecção e usar um coeficiente de convecção típico dos processos de convecção natural ao redor do nosso corpo, nessas faixas de temperatura, e este seria um coeficiente de convecção da ordem de 5 watts por metro quadrado Kelvin, tá? Você vai errar de 50%. Porque nessas condições, se você ignorar a radiação, você erra da metade. E é um erro muito grande. 50%, né? Então, o que a gente com certeza vai tratar mais sobre isso, viu, Diego? Sobre como explorar essa questão aí de como decidir sobre os modelos, incluindo sobre o uso da radiação. Tudo bem? Eu queria te perguntar mais uma coisa, Pergunta? é mais curiosidade até agora. Vai. Um elemento altamente radiativo, o urânio, por exemplo, Ah, ele está próximo da emissão de um corpo negro? tem nada a ver. Não tem Ele nada a ver. está. Uma barra de urânio está, mas a gente não pode confundir os fenômenos aí, tá? O urânio, por estar na temperatura, por ter temperatura diferente de zero, ele vai estar quente, na verdade, ele emite radiação térmica. O que a usina nuclear quer é a radiação térmica, tá? Para emitir radiação térmica, na verdade, aquele urânio é um material instável do ponto de vista químico, né? Ele está, na verdade, do ponto de vista atômico, né? Químico no nível atômico, ele está sofrendo degradação atômica. Fissão nuclear está acontecendo dentro daquela barra de urânio, né? Você tem átomos de grande peso molecular, peso atômico, perdão, sendo, né, quebrados em átomos de menor peso atômico. Este processo libera tanto muito calor, que faz subir a temperatura da barra de urânio e ele emitir radiação térmica no espectro de radiação térmica, ou seja, entre o ultravioleta e o infravermelho, mas tem um side effect, que ele emite radiação também em outras faixas de comprimentos de ondas menores e que são radiações tóxicas para muitos seres vivos, tá? Até, na verdade, todos os que eu conheço. Então, são duas radiações. O fenômeno da radiação é o mesmo. Tá? É tudo a mesma coisa. A lei que governa isso aí, digamos assim, é a mesma. O que muda é o comprimento de onda ou a frequência. E aí é fria, porque dependendo do comprimento de onda, na radiação térmica, isso quase não faz mal para a gente. Tá? Ela não interage, a não ser mais ali para o ultravioleta, já começa a ficar meio ruim, tá? Agora, se você for andando cada vez para comprimentos de ondas menores, aí o bicho pega, tá? Então, são duas radiações que o urânio faz. Então, você não precisa confundir. Por exemplo, uma montanha de neve, os Alpes suíços. Se você pega lá um dia sem nuvens, aquela luz que está saindo ali, aquilo ali é basicamente radiação do corpo negro, na temperatura da neve. Uhum. Entendeu? E quando eu saio, você falou que a gente pode ter radiação em faixas diferentes da radiação térmica, né? Sim, sem dúvida. Assim, as equações para cálculo da energia, elas são iguais ou não entra na jogada, por exemplo? Não, já não é mais essa formulação que a gente está usando aqui, tá? Muito embora, olha só que interessante, tá? Muito embora o calor total emitido por um corpo negro seja a integral de 0 até infinito no comprimento de onda, tá certo? De uma determinada lei, que é a lei de Planck, do poder emissivo do corpo negro, tá certo? Porque o que a gente sabe é que
tudo, como é que fala, você integra de fora a fora e chega nesse sigma, você pega a lei de Planck, integra de zero a mais infinito, a lei de Planck, ela diz para a gente como que é o poder emissivo de corpo negro por comprimento de onda, para cada comprimento de onda. Tá? Então, você tem que integrar isso no comprimento de onda de zero até infinito, ou seja, em todos os comprimentos de onda. Isso que ele quer dizer, né? Integra tudo. Isso recupera a lei de Stefan Bolt, que é essa sigma até a quarta. Para o ponto de vista térmico, para aquilo que vai variar a energia interna, tá certo? A maior parte desse calor aí está restrita a uma faixa como é que fala, que fica entre o ultravioleta e o infravermelho. Se você usar comprimentos de ondas menores disso aí, essa radiação, quando encontra o meio material, ela não interage termicamente com o meio material. Ela não varia a energia interna. Ela pode variar, inclusive, outros potenciais, mas não a energia interna. Entendeu? E o mesmo acontece para comprimentos de onda muito grandes. Também não vai. Se vier raio cósmico. Não, raio cósmico é raio cósmico. Tá? Passa batido. É raio cósmico que o comprimento de onda é grande? Acho que é isso, né, Matheus? Acho que é. Então, ele não interage, ele não aumenta a temperatura. A gente está sendo cruzado por raio cósmico o tempo inteiro. Ele não contribui para o aumento da energia interna. Você entendeu? Porque a matéria simplesmente não interage com aquilo. É como se você tivesse duas. Imagina que você tem um sistema com duas cordas de violão presas na mesma haste, só que elas vibram com frequências muitíssimo diferentes. Então, uma frequência não modifica a outra, se houver uma separação muito grande. Agora, mesmo elas sendo ligadas na haste, agora, se as frequências forem mais ou menos próximas, aí uma vai interferir na outra e elas vão entrar uma vai mudar a outra, elas vão interagir, a energia de uma chega na outra. Tá? Agora, se as frequências forem muito, muito diferentes, a energia de uma corda vai ficar sempre naquela corda, a energia da outra corda vai ficar sempre na outra corda. É uma maneira de te explicar isso, tá? Foi? Outra coisa, a última que eu vou te Não, perguntar. puxa. Os tempos característicos para o efeito da radiação e da convecção, eles estão bem próximos ou em funcionam estão muito diferentes? Assim? A radiação ocorre na velocidade da luz. Bem diferente. Como é que fala? Então, a radiação é onda eletromagnética. Tá bom? Então, o que é isso? O que significa isso? Significa o seguinte: se por um passe de mágica a parede que está aqui ao meu lado esquerdo a temperatura dela for a 5.000 graus Kelvin, temperatura da superfície do Sol, eu torno na hora. Entendeu? Calor chega em mim imediatamente. Se não tivesse radiação, e se o fluxo fosse, por exemplo, fosse passar para mim por convecção, ia depender das velocidades características do escoamento convectivo. Aí podia ser rápido, podia ser devagar, ia depender de onde eu estou, tá certo? Se eu estou nessa corrente... Nem que fosse mínimo, né? Teria chance de salvar. Mas a radiação não tem essa conversa, não. Tá? Valeu, obrigado. Pergunta muito boa. Tá bom? O professor tá agora? Olá. Eu fiquei com uma dúvida aí. Na verdade, foi uma curiosidade sobre os raios cósmicos. Eu li uma matéria um tempinho atrás que falava que tinha um estudo desenvolvido para curar câncer. Tipo, colocava a pessoa lá fora do espaço e os raios cósmicos passavam e a pessoa estava curada. Isso é verdade ou ficção científica? Cara, eu desconheço e coloco na conta da... Beleza. Da conta do... legal, eu vi aí essa notícia aí, meu irmão, duvido. Tá muito estranho isso aí. Como é que faz teste clínico? E que fundamento tem esse negócio, né? Eu acho que é raio cósmico, tá certo? Eu acho que raio gama está no espectro do baixo, comprimento de onda, e o raio cósmico no alto. O raio cósmico atravessa a parede de concreto, barreira de platina,
passa batido, entendeu? Passa pela matéria orgânica. O câncer não é uma matéria orgânica assim tão especial, né? Tem um DNA muito parecido com o nosso, está cheio de carbono. Do ponto de vista da... Eu acho muito, muito, muito estranho, tá? Beleza. Acho que nem notaria o câncer, né, professor? Oi? De ignorar o câncer, né? Ele ia ignorar, igual ele ignora nós, ele passa batido, Ele ignora. passa direto. O que faz mal para o câncer faz mal para você, entendeu, cara? Porque são matérias muito parecidas. É bem mais fácil você matar uma bactéria do que um câncer, né? Porque o câncer é você. Então vamos continuar aqui. Porque eu tenho mais uma condição de contorno para falar para vocês. Eu prometo que é a última e a gente vai embora, tá? Que é uma condição que quase a gente não trata. Na verdade, eu tinha mais. Eu acho que essa aqui é a 6 já, tá? Mas essa aqui seria uma condição de atrito entre duas superfícies. O problema do atrito entre duas superfícies gerando calor ali, ele pode ser modelado de uma forma muito interessante, tá? Então, eu queria só que você... Vamos prestar atenção. Vamos imaginar que eu tenho aqui e que essa coisa aqui, ó, seja o limite entre duas superfícies. Então, eu tenho aqui a superfície 1 e aqui do outro lado eu tenho a superfície 2. Tá? Tem essas duas superfícies aqui. Não, pessoal, são 3,47. Alguém vai ficar responsável por isso aí? Pode ser. Vou escolher 2. Felipe e Arthur, para dividir a responsabilidade. Fala assim, professor, o senhor ficou de falar do atrito entre duas superfícies e outras condições de contorno entre superfícies. Porque, no fundo, essa questão do ar... Todo mundo sabe que quando você, por exemplo, freia, você está andando de carro, certo? Aí você dá com o pé no freio. Tem um processo... O que para você é o atrito, né? O que para é atrito. E esse atrito ele esquenta vários materiais, por exemplo, lá na pinça do freio, né, ela vai atritar ali a pinça e o disco, e aquilo vai gerar aquilo, na verdade, como é que a gente modela, onde é que a gente põe isso na conta da transferência de calor? A gente põe isso na conta da condição de contorno do problema, e eu vou explicar para você como que a gente coloca isso na condição de contorno. Tá? E muitas outras formas de atrito. Adorei a aula de hoje, teve mais participação, foi ótimo. Falamos de raio cósmico e tudo mais. Foi muito legal, adoro isso. Mas na aula que vem a gente continua com transferência de calor, partindo de atrito entre duas superfícies. Aí provavelmente eu vou falar disso e aí vou começar a caminhar para uns problemas legais aí para a gente aprender a escolher a condição de contorno. O que a gente tem que olhar num problema e não, aqui eu posso aproximar essa temperatura como sendo a temperatura do fluido. Eu sei, aquele problema, a xícara de café. Não, dá para falar que a temperatura é igual a do café. Não dá para falar. A gente vai tentar explorar que ferramentas temos para tomar alguma decisão, pelo menos guiado por alguma coisa. Não tem nunca uma resposta exata, cravada, tá? Mas tem como a gente aproximar as coisas e ter uma boa noção, que é o que importa. Tá? Vocês vão ver que à medida que vocês forem avançando na sua formação científica, vocês vão notar que interessante que você tem, na verdade, cada vez mais menos certezas, você tem mais questionamentos, mais dúvidas. Né? Então, você vai ver, poxa, não tem uma coisa que me dá, com certeza vai ser essa teoria. Não, você vai ter bons guias para te orientarem a tomar as coisas e, no fundo, você vai ter que desenvolver muita sensibilidade e tal. O que eu quero dizer é que é muito fácil quando a gente está resolvendo um problema de livro-texto, de lista de exercício ou de prova, porque o cara fala, considere a temperatura desta parte da barra igual a 100 graus, considere que aqui ela está isolada, considere que naquela outra posição ela está fazendo troca de calor por convecção e que você pode desprezar a radiação. No fundo, a gente vai descobrir com o passar do tempo que este enunciado já resolveu todos os problemas. Tá? O que nós vamos ver aqui na vida real, E aí o enunciado é que são elas. Existem condições mistas também?
Tudo são mistas, né? Na verdade, o que tem de condição mista, não é assim, mista sim. A condição que é sempre verdadeira, Arthur, porque é a condição que expressa, digamos assim, uma das poucas leis físicas que jamais encontrou uma negativa na natureza, no caso, a primeira lei da termodinâmica, é essa aqui, ó. Esta condição de contorno aqui, que você somou essas duas coisas, está aqui. Ela é uma condição muito, muito, muito includente de fenômenos. Tá certo? Essa condição, ela pode dar tudo para você. Se esses dois H's forem zero, ela é uma condição de Neumann homogênea. Vai ter uma situação em que esta condição aqui, ó, significa que TW é igual a T infinito, ou seja, é uma condição de Dirichlet. E, obviamente, ela pode... Você entendeu o que eu estou falando? A única condição de contorno que ela não crava mesmo assim é um de fluxo conhecido, forçado, uma que você encosta uma resistência elétrica numa superfície, liga essa resistência, isola a resistência por cima, igual um ferro de passar. Ferro de passar é isso. Né? Ele tem uma chapa metálica, uma resistência elétrica incrustada nela, um isolante de um lado e o lado exposto, para onde você vai passar a roupa, está aberto. Então, o fluxo de calor vai naquela direção. Né? Essa é a única condição de contorno que, digamos assim, não está rigorosamente modelada nesta coisa que eu coloquei aqui na sua frente. Mas o problema é que essa que está aqui, ela é muito elaborada, né? Ela misturou muita coisa, né? Misturou muita coisa, tem coisa demais aqui, ela pode ser, pelo menos ela não é prática. Na verdade, ela pode inviabilizar a solução de muitos dos problemas, tá? Então é por aí que eu quero ir. Professor, um rápido lembrete. Você poderia abrir o espaço do Moodle para entregar o estudo dirigido? Posso. Obrigado. Obrigado pelo lembrete. Vou fazer, tá? Devo? Não nego. Abra um espaço no Moodle quando puder. E com isso eu vou parar a nossa gravação, que agora que eu vi que eu estou gravando ainda. Parando a gravação. Gente,